É uma alegria ter vocês aqui nessa live. É algo que eu amo falar, que contribui, que pode contribuir com a vida, né, no nosso dia a dia, que são as leis. Então é assim, o poder dessas leis do amor no nosso dia a dia, ok? Comigo estão aqui os meus pais. O meu papai aqui à minha direita, talvez você não esteja o vendo, tá? Mas ele tá aqui dentro de mim. A minha mamãe, que é Giaí, chamada também de Donazinha, né? O meu papai é Corinto, e todos que vieram antes. Todos do meu sistema que vieram antes, porque eles fazem parte de mim. E eu com eles, eu cumprimento você, cada um de vocês, e eu cumprimento o seu papai, a sua mamãe e todos que vieram antes no seu sistema, tá? Então, quando eu falo com você, eu falo também com eles, que eles estejam vivos ou mortos, né? Como os meus pais estão mortos, mas eles estão vivos dentro de mim. Só porque eles foram vivos, porque eles viveram, eu estou aqui, não é? Ó, que coisa fantástica. Então, a minha força de estar aqui falando com vocês vem deles. E a força de vocês de estar aí vivos, de eu ter essa oportunidade de falar com vocês, é porque eles deram a vida. Do jeito que foi, é a melhor vida, porque vocês estão aqui. Então, obrigada, né? E para falar um pouco, retornando aqui, lembrando que hoje é a segunda lei do amor, né? Que é a lei da hierarquia. Eu vou dizer para vocês que na quinta-feira da semana passada eu fiz a primeira live, a live da primeira lei, a lei do pertencimento. Então, se você não viu ainda, eu vou pedir para depois dessa live você assistir a primeira, para fazer um pouco mais de sentido, né? Tem uma sequência, que é a primeira lei, a lei do pertencimento, a segunda hoje é a hierarquia ou ordem, e a terceira é do equilíbrio. Cada uma mais interessante do que a outra, cada uma é mais usável. Meu filho disse que não é essa palavra que eu vou falar não, mas tá tudo certo por hoje, tá bom? Então, é pra gente utilizar esse conhecimento, tá? E como eu falei na outra live, vou repetir, porque eu acho que isso é muito importante, né? Eu sei que as pessoas vão entrando, nem todas vão estar aqui nesse momento, mas eu deixo isso conectado com vocês do nosso combinado. Então, qual o combinado que eu gostaria de fazer com vocês? Quando eu falo, né, dessas leis, muitas vezes são questões que incomodam, são questões novas pra gente, né? Alguém pode nunca ter ouvido falar dessa forma, apesar de ser um conhecimento simples. Ele pode ser complexo para ser utilizado, mas é um conhecimento simples. Então, eu gostaria de combinar com você para que assista até o final da live para fazer um pouco mais de sentido. E se você gostar, né, se fizer sentido para você, ótimo, eu agradeço e faça uma ação, experimente isso na sua vida, ok? Se você não gostar, também tá tudo certo, eu agradeço o tempo que você der conta de ficar comigo. Se ficar até o final e ainda falar assim, não gostei, eu gosto de dizer assim, fala assim, perdi meu tempo com essa mulher, fiquei aqui até agora. Mas é um conhecimento, tá bom? Pode ser que você não dê conta de usar e tudo, mas é um conhecimento, ok? Então vamos fazer o combinado? Dá um ok pra mim.
viu? Que a gente vai fazer esse combinado. Eu não sou dona da verdade. Eu sei que muitas vezes essas questões nos movimentam internamente. E tá tudo certo. Tem o tempo certo pra tudo. Então, se hoje isso aí não faz sentido, se lá na frente também não fizer, tá tudo certo, ok? Muito bem. Eu tô imaginando que vocês estão dando ok pra mim, tá bom? Ó. Então vamos lá. Lembrando que ninguém é obrigado a ficar e tá tudo certo também, né? Mas eu tô feliz de você que está aqui. Obrigada mesmo, tá? Por estar aqui, e eu espero que esse conhecimento você consiga utilizar no seu dia a dia, tá? Vamos lá? Vamos começar a falar dessa segunda lei do amor, ordens do amor. Só lembrando de novo que lá na primeira live fala sobre constelação, por que tem esse nome, se é esse nome mesmo, quem criou, como criou, quanto tempo tem, tá tudo lá na primeira. Vou esperar que você assista essa primeira, tá? Então a segunda lei do amor diz assim: quem vem primeiro e ponto. E o mais importante é o ponto. Por que é mais importante o ponto? Porque se eu gosto, se eu não gosto, se eu conheço essa lei, se eu não conheço essa lei, se eu concordo, se eu não concordo, ela existe. Faz parte de nós, ok? Então, é uma lei simples, como eu falei, uma simples de entender, mas na prática as pessoas podem ter dificuldade de senti-la, né? E pode confundir essa questão do lugar, né? Mas eu vou tentar fazer o melhor de uma forma mais simples para você. A hierarquia ordem é ordem de chegada. E é em qualquer relação. As relações familiares, as relações afetivas, as relações empresariais. Lembrando que hoje nós vamos falar um pouco mais das relações familiares, ok? Aí eu vou fazer umas perguntas, vou deixar assim umas perguntas no ar, para vocês começarem a refletir. Eu deixei elas aí no feed, coloquei elas em alguns lugares, só para uma reflexão. Então assim, quem vem primeiro? Os pais ou os filhos? Quem vem primeiro? E na ordem dos irmãos, quem vem primeiro? Já deixar assim uma pulguinha atrás da orelha, e é assim: quando seu papai ou sua mamãe tiveram filhos em outros relacionamentos que eles mesmos não reconhecem, como que é a ordem dos filhos? Né? Como que é isso? E tem uma pergunta capciosa: quem vem primeiro numa relação de casal? Vou deixar essas. Vou voltar lá no início e começar a responder um pouco de uma forma simples. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cleidimar falando dos pais. Muito bem, Cleidimar. Isso. Cleidimar falando que é a primeira vez hoje. Seja bem-vinda, Cleidimar. Muito bem. Tá, vamos começar pela essa primeira. Tá certo? Já respondi pra Cleidimar, né? Confirmei. Então, assim, parece óbvio, né? Dizer que quem vem primeiro são os pais. Só que algumas vezes a gente se perde
quando tem uma dor, especialmente em relação aos pais, a gente acha, ou a gente não, o vizinho, que é mais fácil o vizinho, aqui eu não posso nem falar, porque eu moro, tenho vizinhos aqui, né, e fica parecendo que eu tô falando deles, eu não conheço a vida deles, ok? Mas assim, aquele vizinho, é mais fácil dizer dele que aquele vizinho se coloca no lugar dos pais dele, diante da vida. E tá tudo certo no sentido de que eu entendo que se tem uma dor, isso pode movimentar de uma forma que a gente pode não reconhecer aquele lugar. E só conectando com a primeira lei, que é a lei do pertencimento, lá eu disse que a primeira lei diz assim: todos nós temos o direito de pertencer. Todos. E aquele que foi excluído, alguém no sistema de gerações para frente vai representar essa pessoa atualmente, ok? Então só para conectar os assuntos, viu? Eu também sou a primeira vez, Eunice Chaz. Ah, que ótimo! Seja bem-vindo, ok? Então lá, quem vem primeiro entre pais e filhos são sempre os pais. Sempre. Nasceu primeiro, né? Nasceu primeiro. Vamos pensar em coisas simples. É chegada. Chegou, ok? Depois eu vou falar de prioridade e precedência, que é um pouco diferente, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: Andréia, mas meus pais, eles me requisitam muito e muitas vezes eu deixo o meu sistema atual, né, para que eu tomar esse lugar de filho no lugar de pais. E eu tô aqui, eu preciso falar algo antes, me desculpe. Preciso me apresentar para vocês, né? Quem não tá chegando aí de primeira hoje, então eu quero apresentar para vocês. Eu sou Andréia Cristina Batista Santos Borborema, filha lá de Corinto, meu papai, e minha mamãe Giaí, conhecida como Donazinha lá em Porteirinha, tá bom? E lembrando que eles já faleceram, mas eles vivem em mim. Eu sou consteladora familiar e empresarial há mais de 5 anos, já trabalho com isso. E também hoje sou psicóloga, ok? Nesse momento eu estou falando das leis do amor, que são leis da constelação familiar, tudo bem? Então só para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então eu estou começando nessa questão das lives, mas eu estou amando, porque eu amo falar com pessoas, eu amo falar desse assunto, ok? Então vamos voltar lá, pais e filhos, primeiro pais e depois filhos. Por que a gente fala sobre essas leis, né? Para que saber dessas leis, André? Negócio assim, né? Parece simples e tal, não tô achando o que fazer com elas. Ó, toda vez que a gente sai do nosso lugar, a tendência de todo mundo que eu atendo, né? Mas não posso falar que é 100% das pessoas, apesar de achar, é que fique pesado o nosso lugar, tá? Que fique pesado o nosso lugar. Então, por isso a gente está falando sobre as leis. E aí, uma reflexão para você perceber isso é assim: como está seu lugar com seus pais? Você está se sentindo tão responsável por eles como se eles tivessem vindo depois de você? Então são reflexões. Veja aí, sinta no seu corpo se está leve ou se está pesado, ok? Essa é a primeira lei. Depois eu vou abrir o espaço para vocês fazerem perguntas e eu vou respondendo da forma que eu dou conta, ok?
Agora a segunda. E na ordem dos irmãos? Quem vem primeiro? Pensa aí no seu sistema. Você é qual da ordem? É o primeiro? É o segundo? É o terceiro? É o caçula? É filho único? E no seu sistema? Tem seus pais tiveram algum filho fora do casamento, por exemplo? Aquele que ninguém quer falar? Aquele que, não é reconhecido, Andréia? Não sei. Não faz parte. Aquilo incomoda. É ruim, a minha mãe não gosta, o meu pai não gosta de saber sobre isso, falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, como lá na lei do pertencimento, todos pertencem. E aí, a ordem é de chegada. E ainda tem algo a dizer. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Antes de você, teve um aborto? Teve um irmãozinho ou irmãzinha que nasceu e logo morreu? Como é no seu sistema? Não precisa nem dizer aqui, tá? Se você não quiser. Então, esses que vieram antes, eles fazem parte e tem ordem. Não é porque morreu e quem viveu toma aquele lugar, tá? Continua na ordem. Olha uma informação. Alguém aí é gêmeo? Tem um irmão gêmeo? É importante saber quem nasceu primeiro? Dos gêmeos, trigêmeos, né? Então é importante. Então é bom ficar atento. Por quê? Me fala aqui como que é que a gente olha para os primeiros filhos, para os filhos mais velhos. Só para vocês perceberem o que isso muda na nossa vida, no nosso dia a dia. Então assim, se vocês quiserem, vai falando aí, tá bom? Como é que a gente olha, o que a gente espera do primeiro filho? Eu e meu esposo, nós temos 3 filhos, né? No nosso sistema tem 3 filhos. Então, muitas vezes, o que a gente espera do primeiro? E espera não é porque é mental, que a gente fica pensando, é porque ele nasceu assim e ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente espera porque ele nasceu o primeiro. A gente quer que ele seja mais responsável. A gente fala assim, menino, não faz isso não, porque seu irmão vai ver, você vai ensinar isso pra ele, olha pra você ver. A responsabilidade. Se ele não vai bem na vida, a gente já fica preocupado, fala, gente, e o outro, como é que ele vai pensar isso? Como é que ele vai... você tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo pro seu irmão, não faz assim não. Não faz essa malcriação não. Seu irmão vai ver, vai aprender com você. Beber? Não bebe não. Não bebe não, porque senão você vai ensinar seu irmão. E assim vai. Então esse lugar, o primeiro, é um lugar muitas vezes pesado para quem não é o primeiro. Que coisa fantástica. Quando a gente não tá no nosso lugar, a tendência é ser pesado. Então, aquele que não é primeiro e todo mundo cobra dele, ele não sabe muitas vezes o que fazer com aquela responsabilidade. Ou essa pessoa faz um esforço gigante para ser responsável e na alma, aspas aí, alma, o que é alma? A alma é consciência arcaica, é toda essa bagagem que a gente traz de quem veio antes, tá? Isso que é alma. Toda vez que eu falar alma, acende a luzinha e é essa bagagem.
essas informações que a gente recebe, muitas vezes nem sabe o que fazer com isso, mas recebe e leva adiante, ok? Então, tem cliente, né, que descobre ou percebe ou nem descobre, tá? Diz assim, eu não sou o primeiro não. Meu pai teve um outro filho com uma mulher. Ele era caminhoneiro, então ele teve um caso lá, mas não sei muita importância. Eu sei que ele tem um filho lá, mas ele mesmo nem vai lá. Vocês me desculpem a palavra, tá? Isso é dar conta de filho? Essa relação aí é do pai com o filho, tá tudo certo. Nós não estamos aqui para julgar se esse não for o seu lugar. Agora, se for o seu lugar, que você tem um filho, que você não reconhece, ou sei lá como é que normalmente é pesado, tá? Algo vai movimentando. E aqui eu não tô falando de reconhecer no cartório, sei lá, tô falando dessa lei não, tá? Eu tô dizendo do reconhecimento no coração, na alma. Porque pode ter morrido, não pode? Pode ter morrido. Pode ser que teve uma namorada, um relacionamento, teve um filho, teve um aborto. Filho, veio primeiro. E o filho aqui precisa sentir, porque faz diferença, ok? Deixa eu ver o que tá aqui. Primeiro sempre tem que dar bom exemplo em tudo. Pois é, Cleidmar. Agora, o que eu posso te dizer, né, que se foi você que falou que é a primeira filha, é que normalmente quem é o primeiro mesmo, esse lugar de responsabilidade é mais leve, muito mais leve do que para quem não é o primeiro filho e se vê naquele lugar, se percebe ou não sabe que tem outros irmãos ou que tem um aborto, né, que a mãe teve um aborto, ou o pai teve um aborto, né, com outra mulher. Então isso é importante você sentir. Mas a regra principal, na minha percepção, a regra principal é que o que aconteceu com seu pai e outra mulher, ou com sua mãe e outro homem, não é da sua conta. O que aconteceu com meu pai, com outra mulher, o que aconteceu com minha mãe, com outro homem, não é da minha conta. Isso é da conta do homem e da mulher. É de uma relação de casal, de parceiros. Não é da conta de filho. A gente não escolhe para nascer e assim o pai pede permissão, fala, olha, a situação é essa e essa, você quer entrar nesse caminho aqui, nessa família? Aí você lá, sei lá onde, diz assim, quero. Mas se acontecer alguma coisa eu vou ficar bravo, viu? Então diz pra mim aí todo mundo que pertence, porque se não for assim, eu não aceito. Me poupe. Não existe, tá? Tem que a gente queria. Era mais fácil, né? Oi, Preta! Tudo bem? Vou falar pra você daqui a pouco sobre caçula, ok? Vamos falando aí do primeiro. Então, lembrando que o lugar do primeiro é do primeiro, do segundo, terceiro, e assim por diante. Todos têm lugar. Abortos, filhos vivos ou mortos, igual lá na lei do pertencimento. Filhos do pai ou da mãe em outro relacionamento, ok? Agora, caçula. Posso falar, né, de carteirinha de caçula. Caçula, normalmente, tende a querer salvar o sistema. Pensei,
Olha aí na sua casa, olha se você é assim, se você for caçula, quer salvar o sistema. É assim, ninguém faz nada direito. Ou, ai meu Deus, minha família tá assim, eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que dar um conselho, eu tenho que ir bem nisso, porque sobrou eu. E eu tenho que fazer isso. O que é que nos conduz a sentir isso? O que conduz o caçula a sentir e perceber dessa forma? Porque nós já recebemos muito. Olha, eu sou da família de 9 filhos. Então eu já recebi muito do meu papai, muito da minha mamãe, e recebi, no meu caso especialmente, né, tem irmãs aí, eu recebi e recebo muito. Aí o que eu quero fazer? Se eu me deixar levar por essa força, eu quero salvar. Tem filhos caçulas que muitas vezes buscam, adoecem, como se eles quisessem adoecer no lugar de outros mais velhos que adoeceram. Quer ver outra questão? Muitas vezes ele quer pegar as dores do sistema. É como se os outros não conseguissem carregar esse peso, e aí o caçula quer carregar. Os do meio, né? E os filhos do meio? Deixa eu ver quem tá me perguntando. Carol, filho do meio. Tem uma história aí. O filho do meio, muitas vezes, como o meio pode ser um meio maior ou menor, né? De muitos ou de poucos. Ele fica um pouco nesse lugar de, se ele tiver na dor, né? Se tiver na dor, fica muitas vezes, não é sempre. Isso aí é quando algo não tá organizado, né? Não tá no lugar. Sente que o valor tá do primeiro, porque ele chegou antes, porque todo mundo só olhava para ele. E sente que não tem aquela questão mais amorosa do último, porque aquele foi o último, os pais falaram, tem que curtir essa criança, porque é a última. Então ele olha para um lado, não tem o olhar da responsabilidade, mas a responsabilidade tem também um gostinho de admiração, né, para aquele lugar do primeiro, e também não tem um olhar, muitas vezes, do ai, gente, é o caçula, né? Então o do meio fica nesse lugar. Mas também tem uma vantagem. O do meio, muitas vezes, ele está mais livre. Todo tem um lado bom, né? Então, então tem essa questão, né? O do meio está mais livre. Que bom. Se utilizar da lei, que é uma lei vivencial, que essas leis elas permeiam dentro de nós, a gente querendo ou não, o do meio pode ficar mais livre. Alguém perguntou, é Maria perguntando o que a gente pode fazer, né, Maria? Sobre essa questão de salvar quem veio antes. Então eu vou dizer para você e para todo mundo assim: fique no seu lugar. Nós, caçulas, precisamos ficar no nosso lugar e perceber e dar lugar para os nossos pais e perceber que eles têm força, porque muitas vezes também o caçula ou aquele que quer salvar alguém no sistema é aquele que está achando que os pais não são suficientemente bons para cuidar daquele filho. Então, se eles não dão conta, e aí tem um jeito carinhoso de dizer, ai, tantos filhos, meus pais não dão conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar. Olha pra você ver, é algo que a gente vai sentindo, de pequenininho, tá? Essas coisas começam assim, pequenininhas. Então, vamos experimentar isso. Como é que a gente se sente? Eu sou caçula, tô querendo salvar o sistema? Então, assim, olha pros pais. Foi assim que eu aprendi um pouco mais, sabe? Lembrando lá, conectando com a primeira, eu disse assim, quando eu tem algo que eu
não é confortável para mim, eu digo, Andréia, quem é você? Você não é melhor nem pior que ninguém. Então faça, vá pro seu lugar. E é assim mesmo, viu? Vida de adulto, minha filha, é assim. Vá pro seu lugar. Então tem hora que eu quero fazer algo, eu respiro, viro, saio fora. Saio fora. O que é sair fora? Oh, gente, esqueci uma panela no fogo, deixa eu ir ali desligar. Andréia, mas lá no seu carro. É, desse jeito, vou lá. Daqui a pouco eu volto. Eu saio, dou um passeio, rodo o quarteirão. Se tiver na roça, vai lá no curral e volta. E saia desse lugar de Salvador, saia desse lugar de achar que você é melhor do que seus pais para cuidar daqueles filhos dele, tá bom? Sempre o primeiro caçula faz parte, mas olha, do meio normalmente é mais livre, ok? Então vamos lá. Que mais que a gente vai falar? Então já falei, né, dos pais e dos filhos, a ordem dos filhos. Para começar assim a questão mais de parceiros e tudo, quem vem primeiro numa amizade entre duas pessoas, entre dois amigos, quem chega primeiro? Diz aí pra mim, quem chega primeiro? Dizer aqui, né? Entre amigos, os dois chegam juntos. Os dois chegam juntos. Não tem quem chega primeiro. Amizade é assim. Olha pra você ver quando uma amizade saudável, vamos dizer assim, né? Uma amizade saudável, você dá conta de dizer pro seu amigo que ele tá fazendo uma burrada, não é? Ele pode ficar até bravo naquele primeiro momento, mas normalmente quando tá saudável, quando as coisas estão equilibradas, né? E a gente vai falar dessa lei lá na próxima semana, que é a lei do equilíbrio, aí eles dão conta de falar sobre isso. E muitas vezes fica bravo, fica de mal uns dias e depois volta, porque também, né, cada um tem uma dor ali, e naquele momento se estranhou e tá tudo certo. Isso é amizade. E agora a pergunta capciosa. Eu gosto dessa porque mexe, né? Normalmente aqui quem tá assistindo são adultos, né? Ou que tem parceiros, ou que já teve. Então eu gosto um pouco mais, eu gosto de falar sobre essa também. Apesar que as outras é o início de tudo, tá? Pra gente ter parceiro e ter uma relação, vamos dizer assim, saudável ou equilibrada. Eu não gosto de falar saudável, porque saudável é tantas coisas, né? Então assim, uma relação mais equilibrada, a gente tem que lembrar da primeira lei, que é a lei do pertencimento. A gente precisa estar no lugar certo diante dos nossos pais e diante dos nossos filhos. A gente precisa estar na ordem dos nossos irmãos. A gente vai aprendendo de pequenininho, certo? Um passinho depois o outro. Então chega o momento de parceiros. Olha pra você ver, parceiros. E aí, quem chega primeiro na relação de parceiros? Essa eu gostaria que vocês falassem, tá? Maria, não sei ainda te dizer. Vou pensar, vou conectar depois com essa pergunta, tá, Mar? Mariana, minha prima. Oi, prima. Mas e aí, gente? Quem é que chega primeiro numa relação de parceiros? Quem chega primeiro? O homem, sim. Vamos lá, falando. Não sei. Oi, Paula. De novo aqui, obrigada. Eu sempre fui obrigada. Sim, eu sou a primeira. Depois eu vou reforçar o que fazer, tá? O que fazer. Então também tá falando que é o homem. Gente, cadê os homens dessa live? Tem alguém aí pra dizer
que vocês acham? Quem é que chega primeiro? Mariana Santos, os dois. Muito bem, Alex. Os dois, ó. Isso, homem. Lília. Lília. Sim, então, o homem. Tá. Então, pra dizer pra vocês, lembrando, não sou dona da verdade. Só que eu acredito nisso aí, tá? Uma relação de parceiros, os dois chegam juntos. Andréia, será? Porque você não conhece minha relação em casa. Gente, meu marido é assim, tal. Ou o homem, né? Muitas vezes, porque também a gente tem uma cultura, né? Lembra aí? Nós temos uma cultura que nos leva a potencializar algumas percepções nossas que não são o que realmente elas são na vida pro equilíbrio, ok? Então vamos lá. Por que os dois chegam juntos? E é em qualquer situação. Em qualquer situação. Então vou dar um exemplo para vocês, né? Não sei se tem essa situação, esse cliente já tem muito tempo, né? Mas vai estar aqui também na live, não sei, eu não tô vendo todo mundo, mas assim, ou assiste depois, né? Uma cliente um dia, numa constelação em grupo, né, e tal, e surgiu essa situação e eu disse que os dois chegavam juntos e a minha cliente disse assim, não chega. Eu falei, não? O que é que não chega? Ela disse, olha, eu não queria casar com meu marido. Eu fui obrigada, o meu pai pôs um revólver na minha cabeça e disse, você vai casar com ele sim. E ela casou, né? E aí, fica parecendo que isso, o marido chega primeiro. E é como eu falei com vocês, eles chegam juntos. E cabe cada um buscar fazer esse equilíbrio, porque de alma, lembra aí, consciência arcaica, essas histórias que a gente traz de todos que vieram antes, ela é equilibrável, é lei, tá? É lei, igual lei da... Como que eu posso dizer? O nome da lei, mas depois eu falo pra vocês. Então, assim, é o que é. Mas na lei do equilíbrio, eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz pra equilibrar isso, tá? Como é que faz mesmo, tem uma regrinha que eu acho fantástica, que dá pra fazer, cada um pode fazer do seu jeito, né? Porque não é receita de bolo, que é só aquilo e aquilo e aquilo, não. Cada um vai fazer com os ingredientes que tem, mas que a busca é do equilíbrio, ok? Então, quem chega entre parceiros, os dois chegam juntos. E aí, a explicação como fazer para que, se não tiver equilibrado aí, para que isso equilibre, né? Cenas da próxima live, da próxima quinta-feira, ok? E aí agora eu queria dizer para vocês a questão que é uma pergunta também, sabe? Precedência e prioridade. Nessas ordens, né, só pra gente se situar, né? Pensa aí dos pais e pensa dos filhos. Quem tem precedência na relação de pais e filhos? Quem tem precedência? Vou respondendo aqui, né?
Mas se vocês quiserem, vai colocando aí as respostas, né? Quem tem precedência? Precedência, quem tem em relação a pais e filhos, são os pais. É quem precede, quem chegou antes. Agora, quem tem prioridade? Quem tem prioridade? Quem tem prioridade são os filhos. Ou naquele, né? Por que os filhos? Porque prioridade, eu vou dar um exemplo assim, dos filhos. Vocês que têm filho aí, né? Ou você como filho, experimente pensar aí no seu dia a dia como que é. Então vamos pensar assim, uma mãe vai sair com os filhos. E aí, quem tem prioridade da mãe cuidar? Né? Da mãe dar atenção. Quem tem prioridade? Então quem tem prioridade é normalmente o filho mais novo. Porque isso, quando isso não está bem equilibrado dentro de nós, né? A gente sofre muito com isso. Por quê? Vai sair lá a mãe com 3 filhos. Né? Eu tenho aqui filhos de diferença do mais velho do meio 5 anos e do meio pro mais novo 3 anos. Então eu saía com os 3 meninos. Hoje eles são homens já mais velhos, né? Já são rapazes. Então eu saía com os 3. Aí o que a gente normalmente faz, né? Só de já sair com os meninos. O mais velho, você imagina que ele já vai arrumar só. Você dá só uma dica, né? É bom tacar essa roupa que não tá muito combinando, né? E olha o sapato, a meia, mas assim, você já deixa ele fazer. O segundo, você já dá uma separada na roupa e diz assim, escolhe dessas 2 aí, ó, que eu deixei pra você, fecha aí. E o terceiro? O terceiro você escolhe, o terceiro você veste. Por quê? É uma atenção maior? Não, é porque ele precisa. Talvez aquele terceiro ainda não sabe nem amarrar o cadastro. Então você precisa dar prioridade a ele. Precisa cuidar dele, né? Precisa fazer algo com ele naquele momento. Porque é prioridade. Mas quem é que tem uma maior... não é atenção, mas assim... que você já olha para ele, já espera dele, ou já faz algo por ele, ou sente seguro de dizer assim, filho, vai comprar o sorvete. O mais velho, você fala, vai lá comprar o sorvete, leva seu irmão. Vê lá no parquinho quanto que é tal coisa, compra lá os bilhetes. Então, são lugares diferentes, porque o mais velho tem precedência, ele normalmente tem mais essa responsabilidade nata, né? Que muitas vezes não dá conta de fazer isso. Eu não estou dizendo que todos dão conta. Por isso que muitas vezes a gente faz uma constelação para que a pessoa perceba o que ela é a primeira no sistema e ela não está dando conta de tanta responsabilidade, ela não está dando conta de dizer, opa, eu sou o primeiro, eu sou a primeira, mas isso aí tá demais pra mim. Nem tudo é meu, né? Também tem isso. E então, precedência e prioridade. Olha algo interessante, né? Que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. As relações do nosso sistema, né? Nosso sistema de origem, a nossa família de origem. Isso muitas vezes tem aqui, né? E o nosso sistema atual, aqueles que já são casados, né? Aqueles que têm uma família, sei lá, são situações. Eu vou falar naquilo que é mais geralzão, tá bom? Sem excluir quem não é dessa forma, nesse formatozinho, porque eu não dou conta de falar tantos exemplos, não, mas todos fazem parte. Mas vamos pensar num senso comum, que talvez seja mais fácil da gente falar aqui, ok? Então, assim, uma família de origem, uma família atual. Quem é que tem precedência, né?
Quem é que tem precedência? A precedência tá lá na minha família de origem. É dali que eu aprendi, é dali que eu senti, é dali que eu me nutro, né? Traz essa nutrição. Andréia, mas é porque você não sabe como é que é meu sistema, lá a nutrição é ruim, tá? Não tô falando sobre isso. Estou dizendo que é de alma. Por que eu falo assim, né? Parecendo que eu tô justificando, mas eu vou te dizer qual é a essência dessa história. A essência é assim, ó. Que muitas vezes eu vou falando isso eu recebo, sabe, no direct, e recebo dos clientes quando eu falo isso, não é constelação, que é um pouco mais focada na pessoa, né? Tá lá falando do sistema dela, então eu tenho essa condição de falar diante da conexão que eu tenho com ela naquele momento, com ele naquele momento. Então assim, os pais, quando eu tô dizendo dos pais, eu tô dizendo daqueles que te deram a vida, que me deram a vida. Só que pra eu ter meu pai e ter minha mãe, eu precisei de um homem e de uma mulher pra isso. E aí é que tem as histórias. Porque pra ser um homem é um ser humano. Pra ser uma mulher é um ser humano. E seres humanos nós somos imperfeitos. Nós temos qualidades e defeitos. Então tem algo que eu falo assim para as pessoas, para os clientes, né? E eu tô dizendo aqui, e aí me desculpem aqueles que se incomodarem muito, tá tudo certo, né? Mas assim, pensa aí, quando pra gente nascer, os nossos pais, na maioria gritante das vezes, né? E vocês podem olhar aí para vocês como pais, né? Quem já é pai, eles não fizeram assim um contrato, um planejamento minucioso para ter você, para me ter. Não. Eles tiveram um momento lá. Não sei se aqui pode falar, né? Vou saber hoje. Eles só tiveram que transar. Talvez nem tava querendo. Talvez não tava bêbado. Talvez 1 milhão de coisas. Mas por favor, foi assim que você chegou. Foi assim que eu cheguei. Como que foi? Agora eu quero saber se meus pais, eles tinham me planejado. Ai, André, eu não fui planejada. Vou falar pra vocês, minha mãe já tinha 46 anos, ela achava que ela tava na menopausa. Então, se for assim, eu vou falar, podia ter me ganhado antes. O que ficou esperando esse tempão? Ela nem achava que ela ia poder ter filho. Então, se eu ficar chorando, eu já senti um pouco disso, eu não achava que era, numa constelação eu percebi e falei, gente, essa aí mexe comigo. Então, sai dessa, a vida é real. Real é assim, os pais, para ser nossos pais, eles só precisaram ser um homem e uma mulher, que até hoje é essa concepção que tem, né? Então eles precisaram ser homem e mulher. E todos os homens, ou todas as mulheres, e vocês, se vocês descobrirem alguém que não é assim, pode me dizer que eu quero conhecer, tá? Vai ser assim, um estudo de caso, alguém, um homem ou uma mulher, que são super-heróis, são perfeitos. E aí, por isso, 2 almas perfeitas se uniram e aí tiveram você. Como diz uma cliente, eu achei ótimo. Falei com ela que eu ia usar. Estreou. Me poupa. Você só nasceu como eu só nasci, tá bom? Então, assim, é assim que começa. Como é que tudo isso pode equilibrar na nossa relação de parceiros? Dando lugar para os nossos pais, do jeito que eles são, os pais. A gente precisa amar. Essas coisas estão ficando muito profundas aqui, né? A gente precisa amar? Não. A gente precisa viver junto com os pais que são, sei lá, ruins, sei lá, do jeito que vocês acharam. Não precisa. Mas precisa honrar. E as pessoas dizem, o que é honra, Andréia? É porque você não sabe como é que é minha mãe. Minha mãe fez isso, fez aquilo, viveu assim, queria me abortar, queria isso. O que é honra, Andréia, diante de um pai que quis... Isso aí é o homem e a mulher.
para ter seu pai, sua mãe, precisou, ok? Então é o seguinte, honrar é dar um lugar no coração. Para aquela história, de onde você veio. Vou dizer assim, só assim. E aí quando a gente faz esse caminho, né? De filho, de irmão, de amigo, a gente chega no parceiro com mais bagagem pra gente conseguir equilibrar. Mas que o assunto tá ficando muito profundo, eu vou seguir um pouco mais pra gente já ir finalizando. Deixa eu dar uma lida aqui. Sim. E eu vou dizer algo, né? Se Mariana tá falando, né? Pra você progredir na vida. Eu gosto sempre de falar assim, né? Muitas vezes eu falo algo para as pessoas, especialmente numa constelação, né? Para alguém que tá lá, talvez o assunto, a dor, é a questão profissional. E aí não tá funcionando bem na profissão, né? Porque primeiro a gente faz em casa. E normalmente vai refletir no seu ambiente de trabalho. Em qualquer do seu lugar. Em qualquer lugar da empresa que você estiver, normalmente vai refletir. Então, eu também faço assim, uma ressalva nessa fala, porque muitas vezes o cliente sai achando que ele vai aceitar os pais do jeito que são, e eu não trabalho com aceitação, porque aceitação é um lugar que eu posso ou não posso, eu quero esses pais, eu aceito esses pais. Não, eu não aceito esses pais. Aí eu vou dizer, isso na minha percepção não acontece, não existe, tá? A gente não tem que aceitar ou não aceitar os pais. Na minha percepção, o trabalho é concordar. E concordar, como eu já falei lá na outra live, vou repetir aqui, concordar é dar um lugar no seu coração, do jeito que é, ok? Então, a minha preocupação muitas vezes é dizer pro cliente que não adianta fazer essa jogadinha com o sistema, né? Dizer assim, para eu progredir na vida, um exemplo aí da palavra que Mariana usou, progredir na vida, eu preciso fazer algo, eu preciso aceitar meus pais. Aí eu vou dizer para você, tá? Vocês prestem atenção. Se isso não for lá de dentro, eu vou chamar de coração, mas não sei se é o órgão, é só essa alma, sabe assim, só esse lugar profundo, que aí isso nos arrebata e a gente já faz isso só quando isso está nas nossas profundezas, é que uma coisa significa a outra ou passa a ser a outra, tá? Não tem jeito, não adianta ficar repetindo, eu concordo com os meus pais, eu concordo com meus pais, concordo com meus pais, concordo com meus pais, concordo com meus pais, não sabe nem o que tá falando que concorda. Então, vamos fazer uma coisinha de cada vez, um passinho de cada vez. Se a gente não deu conta até hoje, vamos começar, dá um passinho, olha para quem pertence, dá um lugar, olha para a ordem, se coloca nesse lugar, ok? Então, vamos lá. E como é que a gente sabe? Eu coloquei assim, né? Fiquei pensando de que forma falar assim. Qual é esse termômetro das emoções, de como a gente sabe que a gente está no lugar? Quando eu faço palestras ou encontros, workshop, eu gosto de fazer assim, um exercício, né? De colocar as pessoas, de falar com elas, fiquem aí nos seus lugares, vamos testar, para você experimentar no corpo, né? No corpo, como que é esse lugar. Então, mas uma forma de você perceber se você está no seu lugar é sentir, parar, respirar e sentir, olhar para as suas ações no seu dia a dia, diante do seu sistema, e ver se está leve. Se você está falando, não, isso aqui, ó gente, faço anos esse lugar aqui, eu
meu irmão mais velho assim, tá tudo certo. De vez em quando quer mandar mais, eu falo, opa, não é minha mãe, nem meu pai, mas tá, ele já andou, ela já fez algo antes, né? Já andou um pouco mais do que você. Pode não conseguir mostrar para você da forma que você gostaria, da forma intelectual que você gostaria, que você acha que você merecia, mas quem veio antes já andou um pouco mais. Querendo ou não, já andou um pouco mais, ok? Então, ó um termômetro, vou dizer assim, né? Das emoções. Sinta. Ou a balança, né? Se é leve ou pesado, acho que é melhor a medida ser na balança. Então, põe na balança. Você tá leve? Se você estiver leve, provavelmente você está no seu lugar. Se tiver essa percepção, for uma percepção de adulto, provavelmente está no seu lugar. Se você tá achando que você tá carregando as pessoas nas costas, que esses seus irmãos não fazem nada e que você tem que fazer no lugar deles e que eles poderiam fazer isso. Muitas vezes é assim, André, mas ó, fulano faz. Você acredita que minha mãe tá lá precisando de ajuda, mas o fulano não vai lá, não vai fazer. Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que dormir lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que o fulano não faz. Me desculpe, esse lugar, no meu olhar, só de longe, tá pesado. Se pra você tiver pesado, tá fora do lugar. Se você mesmo assim tiver sentindo que tá leve, a saúde tá boa, a saúde física e mental, né, tá boa, tá tudo certo, né? Quem sou eu pra dizer pra você dar uma receita que tá certo ou errado? Então, o lugar de leveza normalmente mostra que você está no seu lugar, né? Temos que honrar nossos pais e também os ancestrais. Sim, aqui os ancestrais eu até estava falando mas lá no início, que são aqueles que vieram antes, né? Todos, isso mesmo. Muito bem. E vamos finalizando, vamos chegando aqui, vamos ver o que, se vocês tiverem perguntas, tá? Vamos exercitar, ficar nesse nosso lugar. Eu de caçula, que sou, hora que eu achar que meus irmãos não estão dando conta, eu preciso ver se eu estou achando que os meus pais, não precisa ser os irmãos não, viu? Pode ser o vizinho, seu colega de trabalho, tá? Seu amigo. Quando você achar que ele ou ela não estão fazendo direito as coisas, que, meu Deus do céu, se os pais tivessem ensinado essa criatura a trabalhar, ela estava muito bem. Se os pais não tivessem deixado ela fazer isso ou aquilo, não estava bebendo desse jeito, não estava usando droga desse jeito. Aí eu vou falar para você, fica no seu lugar. Os pais fizeram o que deram conta. Se você pode ajudar, acolha os pais dessa pessoa no seu coração. Acolha, respeite os pais, respeite. Quando a gente faz, eu fiz o curso de educação sistêmica, né? Então, na escola, quando um professor olha para os pais daquele aluno com respeito, independente se ele está preso, se ele matou alguém, se a mãe deixou o menino ir para a escola sujo, né? Se fez isso, se a roupa está amarrotada, se não mandou o lanche certo. Respeite, você não sabe o que aconteceu lá. Você não sabe a história daquela mãe ou daquele pai, para que eles dessem conta de cuidar do filho daquele jeito. Tem uma historinha que eu gosto muito, assim, que eu me situo nesse lugar, assim. Sabe aquela história que você fala assim, eu no lugar de fulano, vem uma amiga que conta, né? Hoje não é precisa do amigo, né? A rede social. Conta uma história que alguém fez algo e você acha aquilo horrível. Horrível. Aí você fala, gente do céu, eu no lugar de fulano, eu faria totalmente diferente. Aí eu vou falar pra você, eu no lugar de fulano, eu faria totalmente igual. Por quê? Fulano fez aquilo porque ela tem uma história, ela tem um sistema.
Por isso, no nosso lugar, a gente faz aquilo que a gente dá conta, porque a gente é um sistema, a gente foi educado daquele jeito, a gente viu, foi isso, a gente traz nessa genética da alma, foi outras coisas. Então, a palavra de ordem de hoje é: fique no seu lugar, experimente, vê se você tá leve, vê se você tá pesado, você é um adulto, né? Uma adulta que pode fazer a ação de mudar isso. Bert Helling fala uma frase que eu não sei exatamente assim, mas é o que eu falo para os meus clientes, que eu trabalho porque eu acredito nisso. Ele diz assim, ó: todos nós temos maldições, todos temos histórias ruins, tristes, sei lá, no nosso sistema, mas somente um membro do sistema pode transformar essa maldição em bênção. Quem é esse membro que pode transformar? Se eu estou aqui, se eu estou olhando para isso, se eu estou aprendendo, se eu estou vendo, eu posso fazer algo. E essa responsabilidade é minha como adulta. Não adianta, mesmo eu sendo caçula, tá bom? Que é uma tendência. Eu dizer assim, vou esperar o outro fazer por mim, ele é maior, ele me veio primeiro. Me poupe, faz uma ação, se coloque no lugar e sinta, presencie, experimente, experiencie isso dentro de você, ok? Muito bem. Então, vamos finalizar agradecendo. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Todo mundo deveria fazer a constelação. Eu concordo, né? Mas tudo tem seu tempo. Tem o tempo certo, né? Muitas vezes a gente não está preparado. O cliente liga, marca, depois ela fala: olha, André, aconteceu isso e aquilo e tal. Eu falei: gente, tá tudo certo. Uma coisa de cada vez, tá bom? Eu quero agradecer vocês por estar aqui hoje, aqueles que chegaram hoje. Obrigada por você estar aqui. Aquele que já estava na primeira, muitos eu tô vendo aqui, né? Tom, Paula, Deza. Deza! Hoje tá aí do outro lado da telinha, né? Vocês que chegaram, obrigada. Com muito respeito eu falei tudo isso, um respeito a você, aos seus pais e a todos que vieram antes. Na próxima quinta-feira, às 19h30, eu vou estar com vocês falando sobre a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. Gente, tem muita coisa pra gente aprender com esse negócio da lei do dar e receber. E aí vocês vão ver que vai precisar do pertencimento para vocês sentir um pouco mais. Vai precisar saber, conhecer, né? Saber, né? Esse negócio de saber, tem 1 milhão de coisas para saber. De conhecer, de vivenciar a lei, a segunda lei, que é da hierarquia que nós estamos falando hoje, e a terceira do equilíbrio, tá certo? Agradeço por você. Obrigada. Eu vou deixar salva essa live, se é que eu conseguir aqui, Deza. Depois você me fala aqui direitinho. Eu vou deixar salvo. Gostaria que você assistisse, passasse para os seus amigos, tá? E quem sabe esse conhecimento pode ajudar a você, ao seu sistema, a seguir para o mais de uma forma mais leve, tá bom? Um abraço a todas.